não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, as canecas estão aí esperando. A gente atingiu 120 mil inscritos. Estou pensando em sortear 2 livros para os membros do canal após os 120 mil inscritos, né? Vão ser algum desses aqui. E vamos aí, se inscreva no canal, apoie o nosso canal, ajude a levar o conhecimento, principalmente o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todo o Brasil. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Até a próxima. Valeu! Olha, o que mais impacta em Aristóteles é o esforço dele de ver as coisas por todos os lados possíveis. Então, ele sempre diz, a investigação começa pelo repertório das opiniões dos sábios. Quer dizer, no mundo existem milhões de opiniões, mas tem algumas que são mais qualificadas. Mesmo assim, essas são em grande número. Então, você pega essas opiniões, que representam assim, o melhor do que se sabe, e você vai ver que ali dentro você tem contradições, tensões, conflitos, etc, etc. Diz, bom, agora nós vamos organizar o conflito. Nós vamos pegar para cada opinião qual é a categoria e o nível de predicação do cara com o qual o senhor está falando. Por exemplo, o nível de predicação. Ele está afirmando isso como uma afirmação categórica, ou é apenas uma hipótese, né? E também a categoria, ele está falando de uma substância, de uma qualidade, de uma quantidade, de um movimento, do que ele está falando. E você vai então articulando as várias contradições, e você acaba descobrindo que elas não são tão contraditórias assim. Que elas são como se você estivesse fazendo um desenho, mas querendo dar uma tridimensionalidade, então você mede o seu objeto desde várias direções. Então articular as contradições faz com que o objeto apareça na sua frente. O intelectual exerce já a sua atividade através de uma profissão. E a identificação da filosofia com esta profissão faz com que o filósofo fale como um porta-voz do seu cargo ou função. Ele é o professor fulano de tal, ele não é o seu fulano, ele não é o ser humano de carne e osso. Os escritores de ficção são homens de carne e osso. Dostoiévski diz o que ele está vendo, está descrevendo a experiência tal como ela apareceu. Tolstói faz a mesma coisa, Henry Miller faz a mesma coisa, mas os filósofos não. Os filósofos são professores, eles estão falando em nome do cargo. Então eles não são obrigados a prestar satisfações pessoais da sua própria doutrina. Quer dizer, se a sua doutrina não é exemplificada na sua vida concreta, então ela não vale nem para você. A sua filosofia não explica a sua própria vida. Então ela explica o quê? É você estar falando como se você estivesse aqui, a sua voz está lá na esquina. Tá entendendo? É isso que eu chamo paralaxe cognitivo. Que é outra teoria que eu criei para explicar esse fenômeno. Você pode ensinar a física inteira sem acreditar numa única palavra, isso não faz a menor diferença. Você pode até rir da sua disciplina. Né? Existe muita gente que ri da disciplina que ensina. Mas você pode ensinar religião sem acreditar em nada, mas a filosofia você não pode. Né? Porque a filosofia não é um conjunto de conhecimento que está externo a você, ela é uma consciência que está se formando à luz da unidade do conhecimento que você está buscando. Então você vê, Aristóteles tinha consciência de um negócio que eu chamei depois o mapa da ignorância. Quer dizer, o que eu precisaria saber para entender aquilo que eu sei. Se você não tem o mapa da ignorância, você não sabe para onde ir, você não sabe qual é a próxima etapa. Também existe, o mapa da ignorância também é importante pelo seguinte, em cada época você adquire novos conhecimentos e você perde alguns. Quer dizer, coisas que estavam claras para uma certa época, e na época seguinte já se perderam, o pessoal não entende mais. Não é isso? Então, aí eu acho que o Jean Focastier que falava, né, da história da ignorância, a história do esquecimento. Isso é muito importante, tanto na sua vida pessoal, quanto para a aquisição dessa consciência de unidade do mundo do conhecimento. Note que essa unidade ela é simplesmente potencial. Se você tentar fazer uma unificação do conhecimento, como sendo uma doutrina objetiva, um conjunto de teses que condensa todo o conhecimento existente, você não consegue.
Não, o Bertrand Russell e Alfred Whitehead tinham este sonho da enciclopédia do conhecimento e viram que não dava para fazer. Então só existe a unificação na consciência do indivíduo. Portanto, é uma unificação precária e cada um vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se ninguém fizer, perde-se totalmente a noção de unidade do conhecimento, o conhecimento se fragmenta em 1000 pedaços incomunicáveis, portanto nada faz sentido. Então, você vê, as instituições de ensino se preocupam muito em transmitir os conhecimentos, registrá-los e transmiti-los. Não se preocupam em criar pessoas capazes de unificá-los. Você está entendendo? Então você tem cada vez mais conhecimento e cada vez menos pessoas capazes de compreendê-lo. E é justamente para isso que serve o ensino da filosofia. Bom, quando se faz essa pergunta, geralmente as pessoas respondem: quando eu era pequeno, eu gostava muito de poesia, eu gostava de teatro, eu gostava de música. Para mim não foi nada disso, absolutamente. Se você pensar bem, eu não tinha interesse intelectual nenhum. O que me interessava era o problema do sofrimento humano. Eu via sofrimento em tudo quanto é lado, e eu queria saber o porquê. Sofrimento, confusão, caos, mal-entendido. Era isso que me interessava saber. E eu não tinha nenhum interesse específico por nenhuma atividade, nem artística, nem intelectual. Mas quando elas apareceram, foi como um instrumento para entender isso. Por exemplo, os primeiros romances que eu li, né, eu via que ali eu tinha uma espécie de condensado de certas situações, onde as situações que na vida apareciam de maneira confusa e difusa, ali estavam mais bem recortados e mais colocados dentro de um contexto. Então eu comecei a ler romances por causa disso, para ver modelos de situações humanas, né? E depois vi isso no teatro, no cinema. Era nesse ponto que eu estava interessado. Então, quando muito mais tarde eu li no Eric Wegener o conselho: não estudem filosofia, estudem a realidade, eu falei: olha, era isso que eu estava fazendo desde o início. Eu não estava interessado nas matérias, nas atividades em si, mas no assunto delas, que era a vida humana, né? E um dia, conversando com um amigo meu sobre Ortega y Gasset, ele era um cara que estava estudando filosofia na PUC. E ele: eu vou ler um negócio aqui para você. Ele pegou um livrinho do Heidegger, que chamava O que é isto? A Metafísica. E ele ele parte lia e parte explicava. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Eu não sou um grande admirador de Heidegger, mas aquilo me abriu para uma espécie de uma atividade. O que ele estava fazendo era um treco que eu também era mais ou menos o que eu estava fazendo. Só, claro, não estou me comparando com o cara, né? Eu era um garoto apenas, né? Mas eu acho que foi isso que me deu a ideia de: o que eu estou fazendo é isso aí, filosofia. É isso aí que eu quero fazer. Então daí fui indo. E depois aconteceu o negócio do Dayananda Sarasvati, que me abriu os olhos para Platão e Aristóteles, que eu devia ter estudado no começo, mas fui estudar depois, né? O Swami Dayananda foi um conferencista, ele era um diretor da Academia Védica de Bombaim, Academia do Governo. E tem um brasileiro que estudou com ele e depois o levou para o Brasil para fazer umas conferências, e eu fiquei ali como guia turístico do Swami. Foi o maior conferencista que eu vi na minha vida. Juntar uma plateia de 800 pessoas, ninguém conseguia desgrudar os olhos do qual eu estava falando. E um dia, né, eu perguntei para ele: você acha que eu deveria estudar o Vedanta mais profundamente? Ele falou: olha, eu não sei porque que a pessoa vai na Índia estudar Vedanta, porque está tudo em Platão e Aristóteles. Eu falei: está mais fácil do que eu pensava, não preciso aprender sânscrito, né? Então daí eu comecei a estudar Platão e Aristóteles, e isso decidiu tudo que eu fui fazer depois. Eu nem sei se tenho religião, né? O que me interessa, que me interessou sempre, que é a paixão da minha vida, é um treco que se chama realidade, né? Então, se eu vejo que existe a realidade numa certa direção, eu vou lá e ver. E o que me interessou na religião é, quer dizer, primeiro você tem a vida, a paixão, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é uma religião, são coisas que aconteceram. Isso aí é importante, que eles são fatos da ordem real. E segundo, você tem os milagres que atestam a ação divina presente também como fato e não como doutrina. E terceiro, você tem a sucessão apostólica, historicamente comprovada, que é um fato e não uma doutrina. Então, pronto, isso aí é o catolicismo. Então, só me interessa enquanto fato.
E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.